Oi, amigas! Hoje eu vou contar tudo para vocês sobre a minha jornada cristã. Os meus pais nunca tiveram uma religião definida, mas a minha mãe sempre levava a gente para a igreja católica. Eu sou natural de uma cidade pequena aqui do Maranhão que se chama Barreirinha. Com certeza você conhece ou já ouviu falar. Mas eu cresci não necessariamente na cidade, eu cresci na zona rural. Lá tudo era mais difícil, desde ir para a escola, ir para a igreja, e começou a minha jornada bem aí. E a igreja católica que a minha mãe frequentava, ela ficava distante do povoado que a gente morava. Então, a gente tinha que ir a pé para essa comunidade, como é chamada a igreja católica, lá no interior. Todo domingo, a minha mãe, ela arrumava todo mundo para ir para essa igreja. Gente, eu confesso para vocês que eu odiava. Eu não gostava nem um pouco, porque eu tinha que acordar cedo, eu tinha que caminhar muito para chegar nessa igreja. E além disso, terminava praticamente meio-dia e eu já estava azul de fome, praticamente passando mal. E até a gente chegar em casa, a minha mãe fazer o almoço, gente, era muito tarde. Então, eu criei uma certa aversão por causa da rotina. Então, eu não gostava de ir para a igreja católica. E quando eu fui morar na cidade, eu frequentei algumas vezes a igreja católica, a sede lá em Barreirinha. Porém, eu não mantinha uma rotina de ir sempre para a igreja, para a missa, enfim, não tinha. E já foi na minha adolescência que eu tive contato com a igreja evangélica, que eu comecei a frequentar, porque minha irmã começou a frequentar também. Então, como a gente era muito unida, eu falei, vou colar dela, vou para a igreja também. E eu confesso para vocês que foi uma experiência muito boa ter aquele convívio ali com a igreja evangélica, participar dos cultos, enfim, foi uma experiência muito boa na minha adolescência. E tanto que a gente frequentou essa igreja, teve um certo dia que a gente decidiu que a gente ia se converter, eu e minha irmã Andressa. E o mais interessante desse período, eu lembro que foi, a gente foi até o interior, a zona rural onde meus pais moravam, continuavam morando, e a gente foi conversar com meu pai para saber o que que ele achava da gente agora se tornar evangélicos. Eu lembro que meu pai, muito sábio como ele sempre é, ele aconselhou a gente da seguinte forma: vocês estão decidida a frequentar a igreja, a se converter, se batizar, fazer tudo certinho, eu vou apoiar vocês. Porque, disse ele, o feio não é você se converter e frequentar a igreja. O feio é quando você sai e começa a fazer tudo errado. Eu confesso que essa frase ela martelou na minha mente por muito tempo. Então, parte da minha adolescência, eu frequentando a igreja, eu ficava com isso. Não, não posso fazer as coisas erradas porque as pessoas vão me julgar. E na igreja evangélica, eu confesso que eu aprendi muita coisa mesmo. Desde sobre estudo bíblico, sobre escola bíblica dominical, sobre leitura da palavra. Peço que todo esse processo de conversão, batismo, frequentar a igreja, ela nunca foi uma decisão racional para mim. Ela partiu sempre de um lugar de emoção, porque eu via minha irmã frequentando, eu via ela se tornando uma pessoa diferente e eu pensava, eu quero ser diferente também. Só que eu fiz muito no emocional, sabe. Eu adorava frequentar a igreja, de ouvir os louvores, participar das coisas da igreja, enfim, gente, eu era uma pessoa muito ativa na igreja nessa época. E quando eu me mudei para São Luís, eu acabei me afastando da igreja, porque o que eu fiz? Quando eu saí lá do interior, que eu vim para a capital, eu deveria ter procurado o pastor, procurado a indicação de uma igreja para eu continuar na mesma rede, mas eu não fiz isso, eu simplesmente me mudei e aqui de imediato eu não encontrei igreja. Eu frequentei algumas igrejas, mas eu não cheguei a participar. E uma coisa é fato, minhas amigas, se você não frequenta a igreja, se você não tem um contato com pessoas da igreja daquele ciclo, você se afasta. Aí um dia você não lê mais a Bíblia, no outro dia você não ora mais, no outro dia você já está em ambientes que antes você olhava assim, esse ambiente não me pertence, você já está inserido nesses ambientes. Então foi um processo assim muito foi acontecendo, na verdade foi acontecendo. Até que de fato eu me afastei mesmo da igreja e não frequentava igreja nenhuma, não tinha referência nenhuma. Outro ponto que é a negação. Sempre que alguém me perguntava: "Ah, você está frequentando a igreja?" ou "Você, se afastou?", sempre vinha aquela parte da negação: "Não, eu só não estou frequentando a igreja porque eu não encontrei nenhuma igreja ainda". Mas na verdade a gente está afastado. A verdade dura de se admitir, pelo menos foi assim comigo. E eu confesso que eu passei muito tempo nessa rotina, nessa vida, de não frequentar a igreja, de não participar de nada. De vez em quando eu ia no domingo em uma igreja, mas nunca fui de frequentar verdadeiramente. Eu vivia a minha vida normal, trabalhando, estudando,
saindo de vez em quando. Nunca fui uma pessoa de balada, eu nunca fui uma pessoa de sair muito, eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Então, minha cabeça funcionava assim: "Ah, se eu não sou muito de sair, se eu não sou de beber, se eu não sou de fazer coisas erradas, então tá tudo bem. Não ir para a igreja é só um detalhe", que na verdade, com o passar do tempo, você vai se afastando de Deus de tal maneira que quando você tenta encontrá-lo, você não tem mais resposta. E o meu processo de reconciliação, ele partiu muito desse lugar, de querer orar e não sentir vontade, de querer buscar a presença de Deus e não encontrar, de orar às vezes e parecer que ele não tá te ouvindo, de buscar de alguma forma estar em contato com Deus, mas para você ele está muito distante. Era assim que eu me sentia. Para situar vocês, quando eu me mudei para São Luís foi em 2010. Quando eu me reconciliei novamente, já era 2024. Olha o tempo que foi perdido aí. Em 2023 eu comecei um processo interno, que não era uma coisa racional, era um processo interno de querer buscar a Deus, de procurar a presença de Deus, de estar mais com Deus, e eu queria muito aquilo de volta. Então eu comecei a procurar conteúdo de pessoas cristãs, principalmente de meninas. Eu comecei a ouvir pregações. Na verdade, Deus já tinha um projeto para mim que eu nem mesmo conhecia. Então ele começou esse processo internamente, mas que ele foi me mostrando aos poucos, sabe? Ele foi usando pessoas para me questionar por que que eu tinha me afastado, e na maioria das vezes eu ficava chateada, porque na minha cabeça eu não estava afastada, eu só precisava encontrar uma igreja, mas na verdade eu estava afastada. Nesse processo, Deus usou pessoas para me falar algumas coisas, amigos, colegas de trabalho, enfim, e eu comecei um questionamento interno de falar assim: "Eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso mudar alguma coisa". Na minha vida, não tinha nada fora do eixo, sabe. Tava tudo correndo muito bem, relacionamento, trabalho, faculdade, enfim, tava tudo certo, tava tudo tranquilo, na família tava todo mundo bem, então não tinha nada que dizer assim: "Tá faltando isso", mas na verdade o que faltava era a presença de Jesus. E eu lembro que no final de 2023 eu fiz uma lista de coisas que eu queria para 2024, e o item número um dessa lista era ter intimidade com o Senhor novamente. E em 2024, essa minha jornada de querer estar mais próximo do Senhor foi só aumentando. Incrível, gente, como eu comecei, parece que no meu ciclo só tinha pessoas evangélicas, do nada só tinha pessoas evangélicas. Eu falei: "Cara, só pode ser um sinal". No início de 2024, eu me reconciliei novamente com o Senhor. Essa foi a decisão mais sábia que eu já tomei nos últimos tempos, digamos assim. E hoje, um ano depois, eu tenho a certeza de que eu estou no caminho certo, sabe? Eu estou na direção certa, porque o lugar que eu quero estar é na presença de Deus. E eu sei que as outras coisas, elas vão ser acrescentadas, sabe? E Deus tem trabalhado tantas coisas em mim, o Espírito Santo tem trabalhado tantas coisas em mim, no meu caráter, na minha personalidade, que antes eu não enxergava como um defeito, e hoje eu reconheço que tem algumas coisas, na verdade, muitas coisas, que precisam ser ajustadas. O processo de reconciliação, de fato, eu vou contar no próximo vídeo. Se inscreve no canal e ative as notificações. Beijos!